Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Estevão está pregando e ele diz aos membros do Sinédrio: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram, ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Curve as vossas cabeças. Aleluia. Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Diante da Tua palavra nós nos encontramos nesta manhã, ó Deus. Diante destes relatos que nos encorajam, que mexem com a nossa alma, com o nosso pensamento, com o nosso entendimento, que mexe com o nosso coração. Assim como o nosso irmão Estevão pregou o Evangelho de Jesus Cristo àquele sinédrio, a princípio em defesa de suas acusações, mas de acusado passa a ser o acusador daqueles homens, porque receberam a lei e os profetas e negaram a lei e perseguiram os profetas e mataram o justo, o santo de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Dê-nos a intrepidez e a ousadia de Estevão. Dê-nos a coragem deste homem para pregar o Evangelho, para que a nossa pregação possa alcançar corações e almas e mudar vidas para a sua glória. Que essa palavra, ó Deus, possa nos confrontar nessa manhã para a sua glória. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante do martírio de Estevão. E antes, precisamos contextualizar o que está acontecendo aqui. No capítulo 6, Estevão é um dos 7 escolhidos para o diaconato, para o serviço das mesas e da distribuição das doações às viúvas e os órfãos, enquanto os apóstolos se dedicariam à oração e ao ministério da palavra.
No final do capítulo 6, no versículo 8 do capítulo 6, Lucas vai relatar que Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E no versículo 15 do capítulo 6, diz que todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Nós não temos dúvida que o nosso irmão Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de graça e de poder, e que a graça de Deus, o poder de Jesus Cristo o enchia, a ponto que os sinais e prodígios acompanhavam aquele homem. E eu quero dizer para você uma coisa: nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus quer dizer que nós devemos defender a verdade, ainda que seja com o nosso próprio sangue. Ser cheio do Espírito Santo de Deus quer dizer que temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo sob qualquer circunstância, defendendo as causas do Evangelho, falando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o centro da nossa pregação, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da nossa mensagem, Ele é o centro de tudo. E o que Estevão fazia era exatamente isso. E diante do sinédrio, sofrendo duas graves acusações de blasfêmia, e o pecado da blasfêmia era sujeito à pena de morte por apedrejamento, conforme está escrito em Levítico capítulo 24, versículo 16, contra o templo e contra Moisés. Estevão apresenta a sua defesa fazendo um grande e longo discurso por meio de uma exposição sintética do Antigo Testamento. E eu quero chamar a atenção para os irmãos para mais um detalhe: crente tem que conhecer a Bíblia, crente tem que ser um conhecedor das Escrituras. Todo cristão deve conhecer as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Todo cristão deve ser não só um leitor das Escrituras, mas também um estudante da Palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, profundamente, para que diante dessas circunstâncias ele seja capacitado pelas Escrituras para defendê-la, para expô-la e para demonstrar por meio dela que tudo o que acontece, que aconteceu e que vai acontecer está sob o absoluto controle do Deus soberano a quem nós servimos e defendemos. William Neal chega a intitular o discurso de Estevão como uma proclamação sutil e inteligente do Evangelho. E John Stott afirma que o que Estevão fez não foi apenas enumerar os principais acontecimentos da história do Antigo Testamento, com que o sinédrio estava tão familiarizado quanto ele, mas sim fazê-lo de tal forma que lhe permitisse tirar lições nunca aprendidas ou percebidas por aqueles membros do sinédrio. O que Estevão passa a apresentar é completamente o oposto do que o acusava. Ele demonstra que sua posição está longe de ser uma blasfêmia contra a palavra de Deus, mas uma exposição fiel que a honrava e glorificava. Aqueles homens estão dizendo por falsas testemunhas, porque no capítulo 6 vai dizer que aqueles homens, não podendo argumentar,
contra aquilo que Estevão pregava, porque Estevão pregava a verdade com intrepidez e ousadia. Eles agora contratam testemunhas falsas para dizer que Estevão estava blasfemando contra a lei, contra o templo e contra Moisés. O templo não era valorizado pelos judeus por sua magnitude arquitetônica ou por suas riquezas, mas porque Deus prometera colocar o seu nome nele e ali encontrar o seu povo. E nós vemos isso em vários salmos, uma expressão devocional ao templo pelos judeus, como por exemplo no Salmo 27, versículo 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isto é correto, irmãos. No entanto, as conclusões não. Eles criam que Deus se identificava com o templo, e isso é verdade, até certo ponto. E que enquanto o templo existisse, a proteção divina estaria garantida, e isto é um grande erro. Ao passo de que a destruição do templo significaria o abandono de Deus, pois a sua presença estava limitada àquele local. Quando Nabucodonosor destruiu o templo, queimando, e levou aquele povo para o exílio da Babilônia, aquele povo chorou amargamente, porque o templo de Deus foi destruído. Porque eles tinham em sua mente que se aquele edifício fosse jogado ao chão, a presença de Deus não estaria mais com ele, e isto não é verdade, porque Deus não está limitado a um edifício, a um local. Deus está em todos os lugares, pois Ele é onipresente. Deus está em todo lugar, porque toda a terra, ela foi criada por Deus. Isaías vai dizer que o céu é o seu trono e a terra é o estrado de seus pés, ou seja, Deus se assenta sobre o céu e os céus dos céus, e a terra é o tapete dos seus pés. Como poderia um simples edifício conter toda a grandeza e magnitude da glória de Deus? Isso é impossível. E Estevão, na sua pregação, vai demonstrar a eles que aquela crença de que a glória de Deus estava limitada ao templo é um grande erro que eles cometiam. Os profetas se levantaram contra isso, conforme Jeremias capítulo 7, versículo 4, que diz: não confiem em palavras falsas dizendo templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Muito antes deles, como bem ressalta Estevão, os grandes personagens do Antigo Testamento jamais imaginaram que Deus estivesse confinado a um edifício. Estevão escolheu 4 das principais épocas da história de Israel, dominadas por 4 importantes personagens principais, e os expõe para demonstrar-lhes que a incredulidade deles acerca de Jesus e também acerca do que ele estava pregando fez parte da mesma atitude histórica que eles vinham trazendo desde os tempos antigos. Estevão agora vai expor-lhes as Escrituras por meio do Antigo Testamento, por meio do Pentateuco, de Josué, dos reis, até Salomão, demonstrando-lhes que os erros que os pais daqueles homens, os pais cometeram no princípio e no deserto e no Egito e na terra prometida e até Salomão no templo, eram os mesmos erros que esses homens agora estavam cometendo, porque eles diziam que eram guardiões da palavra de Deus, da lei e dos profetas, mas eles negaram a palavra de Deus, a lei e os profetas.
E primeiro, Estevão vai destacar Abraão e o período patriarcal no capítulo 7, versículos 2 ao 8. Segundo, Estevão vai destacar José e o exílio do Egito, nos versículos 9 a 17. Terceiro, ele passa para Moisés, o êxodo e a peregrinação no deserto, dos versículos 18 a 44. E finalmente, ele vai falar sobre Davi e Salomão e o estabelecimento da monarquia nos versículos 45 ao 50. Ao expor esses 4 períodos, Estevão demonstra que em nenhum deles a presença de Deus esteve limitada a um lugar específico, e que em todos eles rejeitaram o escolhido de Deus para os liderar, que em todos esses períodos eles rejeitaram os profetas, mataram os profetas, perseguiram os profetas, rejeitaram aquilo que os profetas estavam dizendo da parte de Deus para os advertir. O Deus do Antigo Testamento era e é um Deus vivo, um Deus em movimento, em marcha, que sempre estava chamando o seu povo para novas jornadas e sempre acompanhando e guiando-os em sua caminhada. E esse Deus vivo, Ele está em nosso meio, nos guiando, nos chamando para a marcha, para a caminhada, para a pregação expositiva da palavra de Deus, para a pregação do Evangelho em defesa das causas de Cristo e do reino de Deus, para vivermos uma vida de extrema convicção e ousadia e intrepidez, para que a nossa vida seja de fato uma vida vivida para a glória daquele que é. Aleluia, aleluia. O nosso Deus, irmãos, Ele nunca se limitou à Terra Santa. Inclusive eu quero dizer a você, se você tem o desejo de visitar Jerusalém e as cidades históricas, vá para conhecer aqueles lugares que a Bíblia relata, onde aconteceram coisas que nós vemos nas Escrituras, mas não que aquele lugar seja um lugar místico, um lugar santo, onde você vai pegar areia do deserto, onde você vai pegar pedra da Judeia, onde você vai pegar água do Mar Morto e trazer como se fosse um talismã ou um amuleto, porque nada dessas coisas está relacionado com a glória de Deus, porque a glória de Deus se estende por toda a terra, assim como Abacuque vai dizer, porque os céus se encherão da glória de Deus, assim como a terra se encherá da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está me edificando. A presença de Deus está te edificando. A presença de Deus está te transformando. A presença de Deus está te impulsionando. A presença de Deus está te encorajando a ser intrépido, a ser ousado, como Estevão era, para colocar o dedo na cara da autoridade, seja qual ela for, e dizer: hipócritas, raça de víboras, incircuncisos de coração, teimosos, até quando vocês vão fugir da ira vindoura, assim como Jesus disse, assim como João também disse? É chegado o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus já está entre nós. Nós já vivemos o reino de Deus. Nós defendemos o reino de Deus. Nós ansiamos pelo reino eterno de Deus. Isso para nós deve ser um motivo de buscarmos a presença de Deus em oração e estudo sistemático da palavra, para conhecermos o Deus de nossos pais, o Deus que Estevão pregou, para defendermos esse Deus com a mesma ousadia e intrepidez com que o nosso irmão defendeu. Somos arautos de Deus, instrumentos na mão do Senhor. Fomos chamados para anunciar as boas novas a toda criatura, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós recebemos de graça a vida eterna do Senhor, porque queremos guardá-la para nós.
verdades do Evangelho. Fale sobre Jesus Cristo quando você se levantar, quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho e ao deitar-se. Jesus Cristo deve ser o principal assunto da nossa vida. Porque o que é mais importante para nós? Morrer e irmos para o inferno, ou irmos para a glória eterna do nosso Deus, que Jesus Cristo nos garantiu quando Ele deu a sua vida em sacrifício por nós na cruz. Estevão era um pastor que dificilmente seria chamado para pregar numa igreja nos dias de hoje. Se essa pregação estivesse no YouTube, as pessoas assistem, eu não vou chamar esse pastor de jeito nenhum. Só de ouvir essa pregação eu estou humilhado no chão, e eu não quero ser humilhado, eu quero ser exaltado, porque as pregações dos nossos dias, elas exaltam o homem, elas enchem o ego do homem, elas massageiam o ego do homem, e Jesus está longe dessas coisas. Você pode não gostar da forma que eu prego, mas esta é a palavra de Deus, e Jesus me chamou para pregar esta palavra, e eu sou grato a Deus por isso. Versos 2 a 8. Estevão vai falar sobre Abraão. Não é por acaso que Estevão descreve Deus como Deus da glória, pois a sua glória é a sua auto-manifestação, e Estevão dá a seguir detalhes de como ele se fez conhecer a Abraão. Deus se fez conhecer a Abraão. Deus apareceu a ele pela primeira vez quando ainda estava na Mesopotâmia, especificamente em Ur dos Caldeus. A terra dos caldeus é hoje onde está localizado o Iraque. Quando ele e sua família adoravam outros deuses, conforme Josué 24:2, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, vou repetir. Assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Mesmo nesse contexto idólatra, Deus apareceu a Abraão e ordenou-lhe que saísse do meio da sua parentela e fosse para a terra que ele lhe mostraria mais tarde. Assim Abraão deixou Ur dos Caldeus e foi habitar em Harã. E outra etapa de sua jornada, Deus o trouxe para a terra de Canaã. Nela Deus não deu nem sequer o espaço de um pé para Abraão, embora aquela fosse a terra prometida a ele e ao seu povo. Mas Deus deu uma promessa a Abraão, dizendo que a descendência dele seria numerosa. E nós temos relatos em Gênesis que diz: olha para as estrelas do céu, a sua descendência será numerosa como elas. Você pode contá-las, assim será a sua descendência. E essa promessa se cumpriu. Entretanto, Deus diz a Abraão que eles não herdariam imediatamente aquela terra, e que eles deveriam ser forasteiros em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Aqui Estevão está trabalhando com números redondos, mas Êxodo capítulo 12, versículo 40 vai dizer que este povo foi escravizado no Egito por 430 anos. Deus não se esqueceu deles, nem os abandonou, nem mesmo durante a cruel escravidão. Ele interveio para julgar a nação da qual foram escravos e assim libertá-la da escravidão. A ênfase de Estevão é na iniciativa divina. Foi Deus quem apareceu, falou, enviou, prometeu, julgou e libertou o seu povo. De Ur a Harã, de Harã a Canaã, de Canaã ao Egito, e depois de volta do Egito a Canaã, Deus e unicamente Deus estava dirigindo cada etapa da peregrinação, seguindo o curso que havia traçado na eternidade, para que em todas as coisas o seu nome fosse glorificado. Então entenda uma coisa, irmão:
Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é na hora que eu quero, não é na hora que você quer, é no tempo que Deus determinou. Tudo que nós vivemos na presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa como ministro de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo: Deus está te preparando. Deus está te preparando em todo o curso da sua vida. E nós vamos ver também como Ele preparou José, como Ele preparou Moisés, e como Ele prepara todas as coisas segundo o seu propósito, para a sua glória, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Apesar de tudo, Deus estava com eles. Por quê? Porque Deus lhe deu a aliança da circuncisão. Ou seja, o que Deus prometeu solenemente a Abraão, de que abençoaria a ele e a sua descendência, deu-lhe a circuncisão para selar essa aliança e a cumpriu para a sua glória. Perceba que muito antes de existir um lugar santo, existia um povo santo, com o qual Deus tinha se comprometido. Deus renovou a promessa que havia feito a Abraão, primeiro com seu filho Isaque, depois com seu neto Jacó, e depois com seus bisnetos, os 12 patriarcas. E nos versículos 9 a 16, Estevão passa a expor a vida de José. Agora Estevão faz a transição de Abraão para José. Se a Mesopotâmia foi o contexto surpreendente no qual Deus se manifesta a Abraão, o Egito foi o cenário igualmente surpreendente em que Deus lidou com José. Antes desse povo sofrer 430 anos na mão dos egípcios, eles foram abençoados por Deus também no Egito. Estevão vai repetir a palavra Egito 6 vezes nesse trecho, para que seus ouvintes captassem seu significado. Essa era a terra estrangeira na qual os descendentes de Abraão seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. A emigração aconteceu devido à inveja dos patriarcas em relação ao seu irmão mais novo José. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês no que Estevão está pontuando. Deus levantou um líder para liderá-los, José, e por inveja os seus irmãos o rejeitaram. O que Deus estava dizendo, o que Estevão estava dizendo diante do sinédrio vocês rejeitaram todos os que foram levantados por Deus para liderá-los, e agora vocês querem me acusar de blasfemar contra Moisés? Apesar de José ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e ser levado para o Egito, em nenhum momento Deus perdeu o controle da história. Em nenhum momento Deus perdeu o controle do seu plano. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus criou Adão e Eva, e aí o plano com Adão deu errado, e Jesus teve um plano, e Deus tinha um plano B, que era Jesus Cristo. Irmãos, isso é heresia, isso é falácia. Deus nunca perdeu o controle da história. Todas as coisas Deus determinou na eternidade para a sua glória, e elas continuam seguindo o plano certo, o caminho correto do plano perfeito de Deus. Aleluia! Você acha que a sua história está triste demais? Você acha, meu irmão, que os seus problemas são grandes demais? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: portanto, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, até que no tempo oportuno Ele vos exalte. Versículo 7: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele, Deus, tem cuidado de vós. Aleluia.
Deus livrou José de todas as suas aflições, concedendo-lhe sabedoria, especialmente para interpretar sonhos, de modo que ganhou a confiança do faraó, que o fez governador daquela nação e também de toda a casa real. Aí você vai falar assim, lendo a história de José, Deus só podia estar de sacanagem com José. Vende ele como escravo, os irmãos dele, e Deus permite. Depois ele está lá nas masmorras, e o faraó tem um sonho, e Deus dá graça a José para interpretar esse sonho. Só que José continua preso. E depois, alguém se lembrou de José e leva esse homem para ser o senhor da casa de uma autoridade do Egito, Potifar. E aí uma mulher louca, desequilibrada, levanta uma falsa acusação contra José, e José é preso de novo. Mas Deus estava preparando José. Irmãos, o pastor Alex pregou aqui na quinta-feira que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, conforme capítulos 8 de Romanos. E ele disse, abre aspas para o pastor Alex, até mesmo o nosso sofrimento coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É no seu sofrimento que Deus está te preparando, assim como na sua alegria Deus está te preparando, assim como na circunstância difícil Deus está te preparando, porque a obra que Deus colocou em nossas mãos para fazer é muito maior do que qualquer sofrimento, do que qualquer circunstância, do que qualquer coisa desta terra. Então glorifique o Senhor. Estevão, Deus não estava somente com José, mas também com toda a sua família, pois ele livrou da morte durante a grande fome, fazendo de José governador sobre toda a província do Egito. O local dessa libertação divina também foi o Egito. Estevão relata as 3 visitas que os irmãos de José fizeram ao Egito: a primeira para obter os grãos, a segunda quando José se identificou a eles, e a terceira quando levaram Jacó juntamente com suas esposas, filhos, num total de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e lá morreu, ele e todos os seus filhos, e de lá nunca mais saíram. Apenas os seus ossos foram transportados de lá de volta e sepultados na sepultura de que seus pais haviam adquirido em Siquém. Jacó e seus filhos morreram em terra estrangeira, e sua peregrinação não foi por isso que deixaram de ser abençoados, e o plano de Deus seguiu fielmente e suas promessas foram cumpridas, pois Deus enviou Moisés para libertar o seu povo. Não é a terra, nem o templo, nem a lei, mas a vontade soberana de Deus, que não está limitada a edifícios, a lugares ou regras, mas acontece mediante o seu soberano poder. Aleluia. John Paul define muito bem o propósito de Deus. O verdadeiro objetivo da promessa de Deus a Abraão não era de modo algum a terra, era antes a liberdade de prestar culto e devoção verdadeiros a Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Você tem liberdade de adorar a Deus, porque Deus assim seguiu o seu plano fielmente no curso da história, e nós vivemos na história o plano fiel de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, mortos em nossos delitos e pecados, agora vivificados para a sua glória, glorificando a Deus. Porque glória a Deus que você dá não poderia ser dado se não fosse pela vontade, pela permissão desse Deus que governa todas as coisas, inclusive eu e você.
Estevão mostra que nem mesmo o templo havia concretizado esse propósito. A promessa se cumpre somente em Cristo Jesus. E nos versículos 17 a 43, Estevão se gasta um pouco mais para falar sobre Moisés, porque Estevão foi acusado de blasfemar contra Moisés. O terceiro período mencionado por Estevão retrata a vida de Moisés, através de cujo ministério Deus cumpriu sua promessa a Abraão. Perdão. Estevão divide a trajetória de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Estevão talvez tenha se alongado ao falar sobre Moisés, como eu disse, porque a acusação que recaía sobre ele era de blasfemar contra Moisés, conforme está escrito em Atos capítulo 6, versículo 11. Ele faz questão de deixar claro o seu imenso respeito pela liderança de Moisés e a sua lei. Deus tinha 2 promessas a Abraão: dar-lhe uma semente, uma numerosa descendência, e uma terra, que era Canaã prometida. Isso está no versículo 17, a parte A. A primeira promessa estava sendo cumprida ainda no Egito, porque diz a palavra de Deus que quando José trouxe toda a sua família, aquelas 75 pessoas, para o Egito, esse povo foi morar na terra de Gósen, e ali eles cresceram e se multiplicaram, de forma que eles se tornaram notáveis na terra do Egito, porque Deus estava os abençoando naquela terra pagã. Não era a terra prometida, porque a bênção de Deus não está limitada a uma terra prometida, a um local, a um lugar. A bênção de Deus está onde Ele quiser abençoar o seu povo. Isso é uma verdade, é um fato. A Bíblia é que nos ampara, e a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Já a terra prometida somente seria cumprida após muito sofrimento. Se levantou um faraó que não conhecia José, e este explorou os israelitas, torturando-os e forçando-os a enjeitar seus próprios filhos. Aquele faraó que fez de José governador de toda a terra do Egito, ele também morreu. E o novo faraó que veio depois dele não conhecia José, e nem a história dos hebreus, e nem o povo hebreu, e nem as bênçãos que Deus colocou sobre a terra do Egito por causa daquele povo e por causa de José. E então passou a persegui-los e torturá-los, a colocá-los para fazer trabalhos forçados, porque aquele povo se tornou numeroso no Egito, e aquilo estava incomodando os egípcios. Esses hebreus, eles se multiplicaram, eles cresceram, e eles são mais numerosos do que nós, e agora eles estão nos causando problemas e inveja, porque eles são donos de terra, são donos de gado, são donos de tantos bens. E Faraó disse: então bota eles para fazer trabalho forçado. O Egito era dono de uma ciência que até hoje impressiona os povos modernos. Eles construíram as pirâmides, irmãos, sem nenhuma ferramenta moderna. Eles eram mestres em astrologia, em astronomia. Eles eram cultos em muitas ciências, fizeram aquelas pirâmides e outras coisas mais, que as pessoas saem do Brasil e de outras partes do mundo para irem ver aquelas obras que eles fizeram em tempos muito antigos. Pega esse povo e escraviza, bota para cortar pedra, para fazer pedra, para levantar edifício, para fazer aquilo que nós precisamos, para trabalhar nas olarias, fazendo tijolos, queimando barro, amassando barro. E assim Deus trabalhou no sofrimento daquele povo para a sua glória. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso de glória e de valor inestimável. Não murmure, irmãos, diante das suas dificuldades, das suas tribulações, dos seus sofrimentos. Deus está te preparando. Deus está trabalhando na sua vida.
E lembre-se que o nosso gozo, o nosso descanso, ele está perto, e ele será eterno, incomparavelmente acima de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Será um gozo eterno, eternamente diante do nosso Deus, para a sua glória, trabalhando para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus, porque lá não haverá choro, nem tristeza, nem morte, nem dor, porque, conforme diz Apocalipse capítulo 21, o próprio Deus, aleluia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, aleluia, aleluia. Deus está vendo as suas lágrimas, Deus está colhendo as suas lágrimas, Deus está vendo o seu sofrimento, e isso é para a glória de Deus. No auge do sofrimento e quando as perspectivas do povo eram mais isoladoras, nasceu Moisés, o libertador escolhido por Deus. Um ponto importante: eles forçaram aquele povo a enjeitar os seus filhos, porque eles falaram assim: vamos fazer esse povo jogar os seus filhos no rio, na fonte, no fogo, matar, degolar, destruir, porque nós não queremos que esse povo se reproduza e continue crescendo. Nós queremos exterminá-los. Mas aí, Deus, no curso de seu plano perfeito, nasce Moisés. E pelos primeiros 3 meses de vida de Moisés, a mãe dele a amamentou. Mas quando viu que não tinha mais jeito, porque as crianças dos hebreus eram perseguidas para serem mortas, aquela mulher faz um cesto, betuma esse cesto, bota a criança dentro do cesto e coloca no rio Nilo. E quando aquela criança vai descendo pelas correntezas do rio, Miriam, sua irmã, vai acompanhando para ver onde que ia dar aquilo. E pelo plano perfeito de Deus, aquele cesto chegou até a filha do faraó, que ao olhar aquela criança, que Estevão relata que era formosa e agradável aos olhos de Deus, aleluia, ela se encanta por aquela criança e adota e o cria em toda a ciência e conhecimento dos egípcios, e Moisés cresce em sabedoria e obras e palavras, porque Deus estava preparando o libertador e chefe de Israel, que iria tirar aquele povo do sofrimento do Egito, porque Deus em seu plano perfeito não falha, Ele traça todas as coisas conforme a sua soberana vontade e o seu eterno amor, aleluia. Deus traçou o plano da minha vida, Deus traçou o plano da sua vida, nada foge do controle absoluto de Deus, porque Jeremias capítulo 31, versículo 3 vai dizer: porque com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí, em Oséias capítulo 11, versículo 6, aleluia. Deus vai dizer, Oséias vai dizer: porque o Senhor continua te atraindo com suas cordas de amor, aleluia. Deus não se esquece de nenhum dia das nossas vidas, Deus não se esqueceu de nenhum dia do sofrimento daquele povo, Deus não deixou de olhar nenhum dia para o sofrimento daquele povo, e Deus estava trabalhando para o bem daqueles a quem Ele ama, aleluia. E Moisés, como eu disse, não era uma criança comum, era uma criança formosa e agradável aos olhos de Deus, e ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E então um certo dia Moisés, sendo hebreu, sendo israelita, ele se lembra daquele povo, e ele vai até onde aquele povo estava sendo torturado, escravizado, para ver como ele poderia ajudar o seu povo. E Estevão vai dizer que Moisés se encontra com 2 situações difíceis e ele tenta resolver aquilo sozinho. Moisés vê um egípcio maltratando um israelita, e Moisés então vai para cima desse egípcio, tentando apartar, mas não podendo apartar, ele mata aquele egípcio, esconde o corpo daquele egípcio.
E no dia seguinte, vai lá Moisés de novo, e ele vê 2 israelitas brigando. E ele diz para o israelita que estava maltratando o seu irmão: vocês são irmãos, não briguem, não faça isso. E aqui mais uma vez Estevão demonstra para o sinédrio que quando Deus levantou um homem para ser o ajudador daquele povo e o juiz daquele povo, eles o rejeitaram. Porque aqueles israelitas disseram: quem que te constituiu como autoridade e juiz sobre nós? Acaso vais matar-me como fizeste ao egípcio? Seguindo o rito do plano de Deus, Moisés temeu pela sua vida, porque ele achava que aquele assassinato havia sido ocultado, mas ele se tornara público, e então ele foge para o deserto de Midian. Isso quando Moisés tinha 40 anos de idade. E no início desse período de 40 anos, desse segundo período de 40 anos, Moisés se torna peregrino no deserto de Midian. E lá Moisés se casa e tem 2 filhos. E nesses outros 40 anos de autoridade e juiz sobre o povo de Israel, Deus está preparando Moisés para ser o chefe e libertador daquele povo. E o terceiro período de 40 anos da vida e acontece, irmãos, antes disso, do terceiro período, que Moisés um dia estava apacentando no deserto, e ele vê uma sarça ardendo em chamas que não se consumia. Curioso e com medo, ele foi até a sarça, admirado daquilo que estava acontecendo, misturado com o seu medo e com o seu temor. E Deus, e uma voz, a voz de Deus fala com Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Não era Canaã prometida, não era o templo em Jerusalém, mas era santa porque Deus estava naquele lugar. E ali Deus comissiona Moisés, ali Deus levanta Moisés para voltar agora do deserto de Midian para o Egito, para ser o libertador e o chefe daquele povo. E nesse terceiro período de vida de Moisés, que Moisés vai para o Egito e tira o povo de Deus do Egito, os outros 40 anos Moisés vai passar no deserto. Após ser tirado o povo, tanto no Egito como no Mar Vermelho e no deserto, seu ministério singular como libertador e legislador foi autenticado tal como o mistério singular dos apóstolos, por prodígios e sinais. Foi Moisés, continuou Estevão, querendo magnificar o seu ministério, quem predisse a vinda do Messias, um profeta semelhante a ele, quem esteve na congregação no deserto com o povo de Deus, e quem recebeu palavras vivas, oráculos de Deus, para transmitir ao povo. E Estevão antecipa o final de sua defesa, dizendo que é verdade que essa nação grandemente privilegiada não quis obedecer a Deus, e não somente voltando para o Egito em seus corações. O povo murmurava, dizendo que tinham saudade dos alimentos que comiam no Egito, em detrimento do maná que Deus os dava do céu diariamente. Irmãos, muitas vezes nós estamos voltando para o Egito. Nós recebemos a graça de Deus, recebemos as bênçãos de Deus, mas em nosso coração estamos desejando a vida que vivíamos no mundo, as coisas que tínhamos no mundo. Aquele povo estava cansado. Era suflê de maná, era pavê de maná, era biscoito de maná, era rosca de maná, era pão de maná, era cozido de maná. E eles diziam em seus corações: eu quero as cebolas e os pepinos do Egito, os peixes do Egito. Mas aquele povo era escravizado no Egito, e ainda assim eram incircuncisos de coração, eram incrédulos, e eles estavam voltando para o Egito no seu coração. Irmãos,
O que eu quero te chamar a atenção para você, o que eu quero te chamar a atenção nesta manhã: seja verdadeiro diante de Deus, viva uma vida verdadeira diante de Deus. Não seja apenas uma aparência de cristão sentado nos bancos deste salão, nos domingos de manhã ou nas quintas à noite. Ame a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso sentimento e com todas as vossas forças. Não volte para o Egito, não volte para o mundo em seus corações. Tem cristão que infelizmente está ouvindo um hino que glorifica a Deus, aí de repente ele passa, o vizinho está colocando uma musiquinha lá que ele lembra da vida dele lá no mundo, e ele começa: como era a minha vida quando eu vivia no mundo, curtindo essa música. E no seu coração, achando que Deus não enxerga todas as coisas, que não vê o seu coração, ele começa a desejar a vida que vivia no mundo em detrimento da vida que ele tem hoje com Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é pecado. Não sejam incircuncisos de coração, mas sejam verdadeiros de corpo, alma e espírito. E eu não estou dizendo que existe uma tricotomia, porque nós somos dicotômicos diante de Deus, espírito e corpo. Temos uma alma que é cuidada por Deus, e que pertence a Deus. Deus conhece o seu coração. Irmãos, já é meio-dia. Eu vou correr aqui e peço, por favor, a paciência dos irmãos por alguns minutos para que eu possa concluir essa mensagem. Eles rejeitaram em seus corações aquilo que Deus tinha feito, pois em sua incredulidade eles obrigaram Arão a fazer um bezerro de ouro, e depois disseram, adorando aquele bezerro, que era aquele bezerro que havia os tirado do Egito e que tinha feito milagres no meio deles. Diz respeito a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Nós temos um único Deus. E nós não devemos fazer imagens de escultura, nem de animais, nem de coisas criadas, nem de nada para adorar. E o segundo mandamento diz que nós não devemos adorar essas coisas. Devemos adoração somente a Deus. E Deus não divide a sua glória com bezerros, com imagens, com ídolos que nós criamos em nossos corações. O bezerro foi criado para aquele povo, para adoração, em rebeldia a Deus, em ofensa a Deus. E nós criamos ídolos em nossos corações: carros, cavalos, iates, fazendas, casas, objetos, empregos, trabalhos, mulheres, crianças. Nós criamos ídolos dentro dos nossos corações, e muitas vezes estamos aqui dizendo que Deus é santo, que a glória de Deus está enchendo a nossa vida, que a presença de Deus é uma bênção, e os nossos corações estão cheios de bezerros que nós criamos para adorar. Mude de vida, irmãos. Repense os seus caminhos, os seus trajetos hoje, e deixe de ser um idólatra e adore somente a Deus. E a acusação agora que Estevão faz aos seus acusadores aqui: vocês estão me acusando de falar sobre Moisés, mas vocês rejeitaram a lei de Moisés, vocês rejeitaram o Deus de Moisés, adorando bezerros, afrontando a Deus e a santidade de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? E citando Amós capítulo 5, versículo 25 a 27, Estevão vai dizer que Deus os entregou à adoração das milícias celestiais. Eles adoravam a Moloque, sacrificavam seus filhos a Moloque e a estrela do deus Reifã, e outras divindades que eles criavam
adorando estrelas. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Nós não podemos afrontar a presença de Deus com ídolos que nós criamos nos nossos corações. E Estevão agora vai passar para o quarto período em que ele vai narrar, que é sobre Davi e Salomão, dos versos 44 e 50, e eu vou ser breve. É no quarto período relatado por Estevão, no qual se inclui a colonização da terra prometida e o estabelecimento da monarquia, que é uma estrutura religiosa mencionada pela primeira vez, o tabernáculo do testemunho que estava entre eles no deserto. Estevão vai dizer que Josué recebeu o tabernáculo do testemunho e entrou na terra prometida com aquele tabernáculo. E este era um local em que Deus mandou Moisés fazer, para que ali ele manifestasse a sua glória. O tabernáculo foi construído conforme determinava a vontade de Deus, assim como o templo. E durante um longo período ele permaneceu na terra como centro da vida nacional, até os dias de Davi, que inquiriu agora para si, por causa da devoção de Davi, por causa da adoração verdadeira de Davi. Mas você vai dizer: Davi matou Urias e possuiu a sua mulher Batseba. Agora eu não errei, não. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi cometeu esses erros, mas Davi se arrependeu. Quem não leu o Salmo 51 em lágrimas, irmãos? Aquele homem, diante do pecado que cometeu, diante do confronto que o profeta Natan faz diante dele por causa do grave pecado que ele cometeu, ele se arrepende e se prostra diante de Deus e diz: Senhor, não afaste de mim o teu espírito, não retire de sobre mim o teu espírito, nem me afaste da tua presença, mas cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto e inabalável, para que eu possa permanecer na casa do Senhor por longos dias. Mas Deus diz a Davi: Davi, você quer construir um templo para mim, mas não é você que vai construir. Tem muito sangue em tuas mãos. Davi era um homem de guerra, era um homem que lutou batalhas, é um homem que conquistou territórios, que venceu inimigos, conforme a ordenança do Senhor que conquistasse a terra. Davi era um modelo de rei que Deus queria que perpetuasse sobre Israel. Mas o teu filho Salomão, é o teu filho quem vai construir esse templo, porque ele será um homem de paz. Dizem os estudiosos que a raiz do nome Salomão é Shalom. Shalom. E é Salomão quem vai construir esse templo. E uma coisa interessante acontece. Quando Salomão constrói o templo conforme a vontade de Deus, ele entende aquilo que Estevão agora está tentando fazer aquele povo entender. Não é o lugar, não são edifícios. Deus está em todos os lugares, a sua glória enche a terra. E Salomão, quando termina de construir o templo, ele ora e diz: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8:27, conforme 2 Crônicas 6:18. Contudo, Estevão vai citar Isaías 66, versículo 1 e 2, que diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Portanto, que casa ou lugar de repouso poderia ser edificado para ele? Ele mesmo é o Criador, como o autor de tudo. Ele mesmo é o Criador, como o autor de tudo pode ser confinado em estruturas feitas por homens? A tese de Estevão em toda a primeira parte de sua defesa é: o Deus de Israel não se restringe a um lugar, e estes homens
negaram aqueles que Deus levantou para os liderar, negaram a lei, negaram os profetas, mataram os profetas. O Deus da glória apareceu a Abraão enquanto esse ainda estava na Mesopotâmia pagã, verso 2. Deus estava com José, mesmo quando ele ainda era escravo no Egito, versos 9. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e assim transformou aquele lugar em terra santa, versos 30 e 33. Apesar de no deserto Deus ter andado de tenda em tenda, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, versos 48. E é, portanto, evidente, com base nas Escrituras, que a presença de Deus não pode ser restrita a um local e que nenhum edifício pode confiná-lo ou inibir sua atividade. Se Deus realmente possui uma casa aqui na terra, preste atenção, ela está no povo no qual vive. Deus tem uma aliança conosco, e de acordo com essa promessa da aliança, onde quer que seu povo esteja, ali também Ele está. Deus está aqui, porque somos povo de Deus. Disse Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Então Estevão, em ousadia e intrepidez, aponta para esses homens os graves erros que seus antepassados cometeram, e com a mesma acusação que Moisés e os profetas fizeram aos seus pais, também o faz a eles: vocês são pagãos de coração e surdos à verdade, ou seja, são como seus antepassados. Declarou-os culpados de pecarem contra o Espírito Santo de Deus, rejeitando seus apelos ao arrependimento. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais, diz o versículo 51. E assim como os antepassados deles haviam perseguido e matado quase todos os profetas de Deus, que Deus havia levantado para os advertir, agora também haviam traído e matado aquele quem os profetas falaram, Jesus Cristo justo. Apesar de serem um povo privilegiado, de terem recebido a lei por intermédio dos oráculos dos anjos de Deus, eles não a obedecem. Se passam por guardiões daquilo que observam, mas não cumprem. Eu quero dizer para você: nós somos um povo privilegiado, pois recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, temos as Escrituras reveladas por Deus, e nós não a observamos, nós não a lemos, nós não meditamos nela, como Deus assim nos ordena, resistindo ao Espírito Santo de Deus. Seremos nós, povo de Deus, como Estevão era, como aqueles diáconos eram, como os apóstolos o eram? Ou seremos como aqueles membros do Sinédrio, incircuncisos de coração e surdos à verdade? Aleluia! O discurso de Estevão não foi uma autodefesa, mas um testemunho fiel e verdadeiro de Jesus Cristo. Seu tema principal era inegável: que Jesus, o Messias, tinha vindo para substituir o templo e cumprir a lei, que testemunhavam ambos dele. Diz as Escrituras no versículo 54, que ao ouvirem toda essa explanação da lei e dos profetas, eles taparam seus ouvidos e começaram a gritar contra Estevão. E eles começaram de tanta raiva a ranger os dentes. Sabe por quê, irmãos? Porque Estevão estava esfregando dos seus narizes a verdade que Jesus Cristo é o Senhor, a verdade de que eles rejeitaram todos aqueles que Deus levantou para os liderar, que eles mataram os profetas, que eles negaram aquilo que os profetas levaram para eles, para que eles se arrependessem, que eles estavam fazendo exatamente aquilo que os pais deles fizeram todos aqueles anos antes deles. E esses homens ficam irados porque eles eram incircuncisos de coração e homens de dura cerviz. Irmãos, quando você confronta
um homem de dura cerviz, o máximo que você vai conseguir com ele é a sua ira. E é isso que aconteceu. A palavra de Deus diz que eles rangiam o dente de raiva e que eles fechavam os punhos e eles queriam se jogar em cima de Estevão e matá-lo. E aí acontece algo interessantíssimo. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus como era, teve uma visão da glória de Deus. Aleluia. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso aguçou ainda mais a raiva daqueles homens, irmãos, e creio eu que certamente isso os deixou mais enfurecidos, não pelo fato de acharem que Estevão estava blasfemando contra Deus, dizendo que estava vendo a Deus, mas pelo fato de certamente terem se lembrado do que Jesus Cristo havia dito diante do Sinédrio, quando era inquirido pelos seus falsos acusadores, conforme o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, que diz: Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem, aleluia, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O que Estevão estava dizendo agora era: o Messias, o Cristo, o justo que vocês mataram, é aquele que disse a vocês, diante de vocês, que estaria à direita de Deus nas nuvens dos céus, e agora eis que vejo os céus abertos, aleluia, e o Filho de Deus à direita do nosso Pai, aleluia, e os anjos de Deus, aleluia. É Jesus, o Filho de Deus, Ele está vivo, Ele está à direita de Deus. E agora Jesus está de pé à direita de Deus. Ele está de pé porque Estevão está confessando a Ele diante dos homens, está dando a sua vida a Ele diante dos homens, e por isso Ele está de pé para receber, aleluia, o seu Filho amado, o seu servo amado, diante de Deus o Pai. Que glória, irmãos! E Estevão contempla isso, aleluia, e eles pegam Estevão pelos colarinhos, pegam Estevão pelas suas vestes, pelos seus cabelos, pelas suas orelhas, pelos seus braços, sei lá por onde pegam Estevão, e saem arrastando Estevão para fora da cidade. O reverendo Augusto Nicodemos diz que ele foi visitar Israel, e quando ele estava ali na região da Judéia, ele diz que as pedras que tem ali normalmente são pedras mais ou menos desse tamanho assim. Se fosse lá em Minas, nós diríamos que deram bastante tijolada em Estevão. Não era pedrinhas não, irmãos, que ele estava atacando assim, que não. Eram pedras grandes, que quando eles tacavam, onde pegava feria, arrancava sangue, hematomas, dores, inchaço. F.F. Bruce afirma que Estevão estivera confessando Cristo diante dos homens, e agora vê Cristo, o seu Salvador, confessando o seu servo diante de Deus, de pé. E não querendo mais ouvir esse testemunho, então eles arrastam e começam a apedrejar Estevão. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, irmãos, e eu já estou concluindo, que diante desse flagelo, desse martírio de Estevão, ele imita Jesus Cristo, seu Senhor, quando ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Semelhante ao que Jesus Cristo dizia na cruz: Pai, recebe o meu espírito. O servo de Jesus Cristo é imitador de seu Senhor. O servo de Jesus Cristo deve ser igual ao seu Senhor. Por isso Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo.
E o versículo 60 vai dizer que a última oração de Estevão antes de morrer foi um alto grito clamando ao Senhor que não os condenasse por causa do pecado que estava cometendo. Mais uma vez, Estevão, como discípulo do Senhor, servo fiel, imita os passos de seu Senhor, pois Jesus, quando estava pendurado na cruz, orava ao Pai pedindo que os perdoasse, porque não sabiam o que estavam dizendo. Nós somos filhos de Deus, irmãos. A ira pertence a Deus, o juízo pertence a Deus, a nós pertence a piedade de orar por aqueles que nos perseguem, de amar os nossos inimigos a ponto de oferecer-lhes água e alimento e abrigo e tudo o que eles precisam, porque fazendo isso encheremos os nossos inimigos das brasas de Deus em suas cabeças, conforme está escrito em Romanos. Não é a nós que pertence a vingança, é a Deus. A justiça pertence a Deus, a nós pertence amar os nossos inimigos, seguindo o exemplo de Cristo. A Bíblia é a maior autoridade para dirimir todo e qualquer assunto na vida dos cristãos. Cristão precisa conhecer a Bíblia, porque a exposição fiel das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são suficientes para esclarecer, para encorajar, para resolver, dissolver e orientar toda e qualquer situação ou circunstância que viemos enfrentar em nossas vidas. Quando as autoridades, comunidade local ou qualquer outra circunstância tentar silenciar a verdade do Evangelho, a nossa voz, acabam por ampliar sua mensagem e seu programa de serviço. Deus, de maneira impressionante, usa aqueles que se opõem a nós para nos guiar à nossa santa vocação. As Escrituras só podem ser compreendidas e corretamente utilizadas por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é um fato. Estevão era cheio do Espírito Santo de Deus e por isso tinha pleno entendimento da palavra de Deus. O cristão se defende com as Escrituras, irmãos. O cristão não pode ser incrédulo. Os judeus eram incrédulos ante ao que mais conheciam e prezavam, as próprias Escrituras. A igreja de Deus é um povo, não edifícios. E a palavra de Deus são as Escrituras, não as tradições. Enquanto esses fundamentos forem preservados, os edifícios e as tradições podem até continuar, se necessário. Sejam encorajados pelo testemunho de Estevão, porque as Escrituras vão dizer que havia ali, diante de toda essa situação, um homem chamado Saulo, ao qual nos próximos relatos de Lucas em Atos, eu tenho certeza que tudo isso que Saulo viu e ouviu, trouxe alguma mudança na vida dele, trouxe algum questionamento às suas atitudes, embora ele se tornou um perseguidor do povo de Deus. Eu tenho certeza, como Lucas vai relatar em Atos capítulo 22, versículo 20, Paulo nunca se esqueceu daquele dia em que Estevão foi apedrejado diante dele. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nosso Senhor.